Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Dia 11 de março entrou na Netflix um filme chamado The Block Island Sound, que parecia ter um toque de horror cósmico. Eu assisti e resolvi trazer aqui para vocês e conversar um pouco sobre o seu final. Mas antes da gente começar, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para a divulgação. Ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas. E bora falar de terror. O filme inicia com um homem em alto mar, em um pequeno barco de pesca, com tudo revirado, barulhos estranhos rolando, meio guturais e com uma aparência de quem não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Somos então apresentados a Harry, filho do pescador, que chega em casa e encontra o pai num estado quase hipnótico, olhando pro cachorro do vizinho. Aparentemente, Tom, o pescador, é sonâmbulo e tem problemas com bebida desde que a esposa morreu. No entanto, tem algumas coisas estranhas com aquela ilha, como o fato de aparecer 10 toneladas de peixes mortos na praia. The island is a totally different beast this time of year. What's going on down at West Beach? Well, got a bit of a fish problem. The Block Island Sound é um filme de 2020, dirigido e escrito por Kevin e Matt McManus, daqueles que a gente termina de assistir e se pergunta, será que eu gostei? Bom, vamos tentar entender isso aí. Primeiro, essa ilha existe mesmo, fica no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, e é conhecida por ter alguns relatos de avistamento de OVNIs e vários naufrágios em sua costa. Os roteiristas com certeza quiseram brincar com essas informações, uma vez que a história flerta com o horror cósmico, como eu já comentei. No entanto, ele não te dá qualquer explicação literal. O longa tem um ritmo lento e aborda praticamente as mesmas coisas, mas em cenas diferentes, demorando para se desenrolar até chegar no seu desfecho pouco conclusivo. A real é que no início ele te dá elementos para que você imagine uma história e uma finalização X, quando na verdade ele escolheu Y. E isso pra mim foi um problema, não que pra você vai ser também. Ainda assim ele é interessante, principalmente se você tiver paciência e for sem expectativa. A fotografia não ousa, mas funciona, mantendo tons de azul e verde que casam com o clima frio de uma ilha sempre nublada. E o elenco tá bem, mas eu preciso mencionar a figura peculiar de Neville Archambault nesse filme. Só ele em cena já te mostra que algo não está certo. Bom, infelizmente eu não consigo falar mais sobre sem dar spoiler, mas é aquela coisa. Eu gostei médio. Ele foi bem produzido, tem uma premissa interessante, boas atuações, mas sinto que várias coisas não foram exploradas como poderiam. Como o carinha lá focado na teoria da conspiração e o amigo da médica, mas eu vou comentar mais sobre isso daqui a pouco. Acho que rolou uma mistureba de informações acarretando em pontas soltas e o fato do filme te induzir a ir por um caminho, mas no final te levar para outro com pouca explicação que me incomodou. Torno a dizer, com paciência e pouca ou nenhuma expectativa, ele pode funcionar melhor para você do que para mim. Strange activity lately, man. Hear about all them dead fish? What about Andy Gould's catch a few weeks back? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Aquela primeira cena que eu comentei, do cara no barco, o barulho parece que vai surgir a qualquer momento uma criatura marítima, e a gente fica com aquilo na cabeça. A irmã do Harry trabalha no continente, não na ilha, em uma agência de proteção ambiental, que manda ela lá para Block Island para investigar o que tá rolando com esses peixes. Ela então, a Audrey, leva também a filhinha, a Emily, e fica um tempo na casa do pai. A gente vê ali logo de cara que tem uma situação entre o Harry e a irmã, uma coisa que não é bem resolvida, a gente não entende muito bem o porquê. Mas assim, o Tom tá agindo cada vez mais estranho. Ele simplesmente entra quase numa hipnose e daqui a pouco volta sem entender o que fez, onde tava, quanto tempo passou fora. E o Harry se dá conta que ele tá saindo com o barco de madrugada e depois voltando de manhã sem sacar muito bem porquê. Bom, daí tem uma cena que o Harry tá ali com a sobrinha, a Emily, e leva ela pra caçar sapos. Quando a Audrey volta pra casa e vê que a filha pegou um sapinho e deixou dentro de um pote de vidro, pergunta pra ela, você não acha que ele vai sentir falta da família, tá aqui sozinho? E aí a menina pergunta, por que isso é diferente do trabalho que você faz? A mãe explica que ela pega os peixes, tira do mar, que é pra poder estudar eles, e então com esse estudo poder salvar outros peixinhos. A pequena fala, mas alguns morrem, e ela retruca, alguns morrem, mas no geral a gente bota eles no mar de volta e o que a gente estudou vai ajudar
ajudar os outros. Guardem essa informação. No dia seguinte, cadê o Tom? Sumiu. Vai o Harry e a Audrey para alto mar num barco e encontra o barco de pesca vazio. A guarda fica meio preocupada, mas assim, ele tinha problema com bebida, sabe-se lá o que aconteceu, porque que ele estava pescando, saiu para pescar de noite, de madrugada, e tem que esperar a guarda costeira fazer o seu trabalho. O Harry não aceita isso e vai sozinho fazer um mergulho. O Harry tá embaixo d'água e alguma coisa puxa o barco. Do nada, corta pra ele já dentro da embarcação, de noite, sem entender nada. No momento que ele entra em casa, ele se dá conta de que o olho tá muito vermelho e ele tá com umas dores de cabeça. Ele não dá muita bola pra isso, seguem procurando pelo pai até que encontram um corpo na beira da praia com vários hematomas. Lógico que o filho tá achando que ele foi agredido, que foi algum crime, mas a guarda fica meio assim, não entende muito bem o que aconteceu, vai investigar e no final das contas o velório foi com o caixão fechado. O Harry tem um amigo que é aquele da teoria da conspiração e ele fala que há 3 anos no Arkansas muitos pássaros caíram mortos no chão. E isso está começando a acontecer ali na ilha também. E é isso que eu falo. Esse personagem foi pouquíssimo explorado. Ele fala aí um pouco sobre a teoria, falou um pouquinho lá no início e depois ele mostra um quadro que ele está pesquisando sobre o governo e nada mais. Ele não tem uma grande influência na história e poderia. Dead fish. Birds. Bom, a partir daí o Harry começa a dar aquela enlouquecida básica, apaga, faz alguma coisa, acorda, não sabe o que fez, até ele passar mal e vomitar umas espécies de minhocas, que não são umas minhocas dessas assim que a gente tá acostumado na Terra. E isso foi uma outra coisa, nada mais se falou sobre essas tais de minhoca, não se sabe o que ele fez com as tais de minhoca, que eram uns vermes estranhos, e fica por isso mesmo. Porém, a gente percebe, tá, é alguma coisa que não é daqui, porque não é possível. Cada vez que esse menino literalmente sai do ar, rola alguma interferência no rádio, na TV, qualquer coisa que tiver ligada. E o barulho, aquele dos sons guturais de uma criatura, também rola. Acontecem mais algumas coisas ali em função do pai que faleceu e ele tá no carro de noite dirigindo sozinho e tem um veado no meio da estrada. Ele para, buzina pro bicho sair dali e aí enxerga o pai sentado no banco do lado, gritando deer, deer, que é pra ele fazer alguma coisa com aquele animal, obviamente atropelar. E é o que o Harry faz. Nós já vemos ele dentro do barco com o corpo e no dia seguinte já tá em casa. Nada se sabe. Porém, ele conta pra Audrey, olha só, eu acho que eu tô enlouquecendo, tá acontecendo isso e isso, eu não sei muito bem o que tá rolando e eu preciso de ajuda. Ela leva ele no médico, ele faz uma ressonância e a médica fala, eu acho que você deveria falar com um amigo meu que tem hipersensibilidade magnética. Esse cara descartou todos os eletrônicos, vive sem nada em uma outra região e aí ela dá um endereço pra eles mandarem uma carta. Bom, o chato do Harry fica meio assim, porque não vai se mudar, não vai pra zona morta nenhuma de ondas magnéticas. E aí de noite ele vê o quê? O pai gritando dog, dog. Ele vai pra rua, pega o cachorro do vizinho, leva pro barco pra alto mar. Aí nós vemos mais ou menos o que tá acontecendo. É como se uma força puxasse tudo pra cima, pro céu. Só não puxa o barco porque tá ancorado, é o que entende-se. Nessa vai até o Harry lá pro alto e é uma cena meio estranha, assim, pensando em efeitos, mas a gente fica, então não é embaixo d'água, né? É lá em cima o negócio. E a gente pensa que é aquela coisa que todo mundo já conhece, que o de cima sobe, que o de baixo desce, mas a real é que o que subiu tem que descer. E cai tudo de volta no mar, dentro do barco, inclusive o Harry. Por isso que os peixes morrem, por isso que tem esse tanto de peixe na beira da praia, na água, tudo morto. A Audrey, que não é boba nem nada, porém mais ou menos, vai atrás daquele cara que a médica falou, amigo dela. Chegando lá, o cara não tem nenhum eletrônico mesmo e mora dentro de um trailer. Ele fala que não tem hipersensibilidade coisa nenhuma e que o irmão dela tá sendo uma marionete deles, assim como ele foi, e aponta pra cima. Ela se assusta com o cara e vai embora pra casa. Enquanto isso, o Harry tá lá vendo o pai dizer pra ele pegar a guria, a Emily. Pois assim ele faz, pega a pequena, leva pro barco, a Audrey chega bem na hora e entra junto. Tá, daí chega em alto mar, o Harry obviamente tá catatônico, hipnótico, não tá agindo por si. Tem uma luta ali entre os dois irmãos que a gente não enxerga. A guriazinha conseguiu entrar ali numa escotilha que tinha dentro do barco. Tudo começa a ser puxado pra cima. A Audrey não consegue se segurar na lâmpada, no fio de lâmpada que ela tava segurando, muito forte, que é aquilo, e
vai pra cima também. Só quem consegue se salvar é a pequenininha ali, muito forte, que ficou segurando uma corda. Na manhã seguinte, chega a guarda costeira, encontra só a Emily na embarcação, e a cena final é da Audrey caindo no mar e emergindo. No fundo, tá rolando a narração daquilo que ela falou pra filha dela sobre o seu trabalho, que eles tiram os peixes da água, estudam, devolvem pro mar, alguns morrem, mas no final das contas é pra eles entenderem melhor essa espécie. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Então, pra mim é isso, a premissa é interessante, com certeza é alguma coisa de extraterrestre, estudando a espécie humana, mas ficou tudo muito vago. Poxa vida, por que eles não exploraram o cara lá isolado? Ou o outro, cheio da teoria da conspiração? Enfim, pode ter sido só essa proposta, ser uma coisa bem simples. Acho que ficou um pouco enrolado, mas tá aí. Qual a opinião de vocês que já assistiram? Deixem aí nos comentários, me sigam lá no Instagram, @Moreno dos Anjos, também no Dicas dos Anjos Oficial. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.